Bom, gostaria de agradecer a presença do Dr. Valmor Piscinini, que ele está aqui hoje, vai nos prestar um depoimento para o Museu Virtual da PRS. O Dr. Valmor, como todos sabem, é um colega que tem uma história importante aqui na PRS, inclusive começou bem antes, na SPRS, e é também um colega que tem importância na construção da memória, da nossa memória. Bem, então, nós estamos aqui então para escutá-lo. Ele vai, enfim, nos contar algumas coisas, algumas passagens, enfim, eu vou fazendo algumas perguntas acompanhando. Bem, é um prazer ser entrevistado para a memória da psiquiatria, da Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, da Associação Psiquiátrica do Rio Grande do Sul, onde eu comecei em 1968, 67. Eu acho que comecei antes como se diz, como candidato, né? Depois eu fiz a residência e eu participei da diretoria de 1969 como tesoureiro. Segui em 70 como segundo secretário. E, por sua vez, em 71, foi uma época turbulenta, o presidente era o Antônio Luiz Bento Mostardeiro e eu como primeiro secretário. Uma característica era os dois analisandos do Davi Zimmermann. E foi talvez a primeira eleição concorrida aqui na sociedade. Havia uma outra chapa liderada pelo Mário Bertoni e havia, digamos, era um momento de turbulência. O Bertoni ele era meu colega de formação analítica e ele tinha desistido da formação. E ele estava muito envolvido com a política da época e era uma espécie de tomada do poder do grupo que ele liderava. E aí houve uma grande movimentação política e nós ganhamos a eleição. Na época eu era candidato da situação. Certo. Né? Então todos os analistas de datas, todo mundo veio votar nessa chapa. Todos se engajaram nessa... Todos se engajaram. Foi uma tomada de posição, né? E também nessa ocasião se decidiu que se trabalharia para a independência das duas entidades, tanto da neurologia quanto da psiquiatria. E nós, o Mostardeiro e eu, e mais algumas outras pessoas, trabalhamos na confecção do estatuto da nossa sociedade. A turma seguinte foi já o Mário Coutinho como presidente e o Harry Greff como vice-presidente, em 72. E em 73, já com o Harry Greff como presidente das duas, foram formadas as duas novas sociedades. Sim. A Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul e a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Foi um processo tranquilo? Tranquilo, não houve... Foi um processo que maturou as duas entidades, começaram a ter mais candidatos. A residência começou em 60, o curso em 57. Sim. Eu sempre digo assim, naquela época, dava para conhecer todos os psiquiatras, sim, suas esposas, seus filhos. Nós éramos uma pequena coletividade. Sim. E tanto que a jornada do CELG de 60 foi 20 e poucas pessoas, ou 30 pessoas. Era um grupo muito pequeno. E isso enxertado por amigos de amigos e, enfim, era um grupo pequeno de profissionais e que, com os cursos, as formações, foi crescendo e se tornou natural a separação.
Certo. Não houve nenhum atrito, nenhuma briga. Em 77 eu fui delegado da sociedade no Congresso do Havaí. Deve ter sido uma experiência interessante. Foi porque havia, na ocasião, foi feita a declaração do Havaí contra o uso político da psiquiatria, e começou a se tratar da expulsão da União Soviética da Associação Mundial de Psiquiatria. E uma coisa que me chamou muita atenção é que os soviéticos, eles me procuraram, porque eu era delegado de uma entidade, Sim. e me deram a história clínica dos dissidentes. Dos dissidentes. E, bom, essa história clínica, a história desses dissidentes, eu publiquei só agora na Psiquiatria Online, com todo o histórico do que aconteceu naquela época. E um dos dissidentes, Vladimir Bukovsky, que era dito que era esquizofrênico, Sim. porque ele lia livros não permitidos pelo partido, Era considerado esquizofrenia. ele foi candidato a presidente da Rússia contra o Putin, agora. Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Quer dizer, ele não tinha nada de esquizofrênico, né? E, bom, então me deu muito prazer ser delegado e muita importância. Sim, porque naquela época era a União Soviética, né? Era a União Soviética. Rússia. A Rússia é outra coisa. É outra coisa bem diferente. A Rússia, em 89, conseguiu ser readmitida, ainda como União Soviética, mas em 89 já na perestroika, né, do Gorbachev, ela foi readmitida. E desse congresso eu guardo como uma coisa curiosa, interessante, é que, bom, era primeiro, 77 foi um ano e meio depois que saiu aquele filme do Jack Nicholson, Um Estranho no Ninho. Estranho no Ninho. Em que ele faz eletrochoque e termina sendo lobotomizado. Sim. Então foi pela primeira vez eu vi uma manifestação pública contra o eletrochoque. Certo. E a outra coisa que eu me lembro daquele congresso, que foi muito interessante, é que o pai de um paciente alugou uma sala do congresso e lá ele expôs o quadro do filho. E esse quadro a justificativa dele era clarear a mente dos psiquiatras que eram ignorantes sobre o síndrome de Gilles de La Tourette. Gilles de La Tourette. Então, na época, tinha 300 casos no mundo. Sim, mas era o início do diagnóstico? Ninguém fazia esse diagnóstico. Né? E, curiosamente, quando cheguei em Porto Alegre, uma menina de 12 anos ia ser submetida a uma cirurgia neurológica, e a família me procurou e eu disse, não, isso é Gilles de La Tourette. Foi o primeiro caso que eu vi e um dos primeiros que na época, depois começaram a pipocar artigos, 10 casos, 20 casos, 30 casos, e agora são milhares. Sim. Mas foi nesse congresso, esse pai, para esclarecer a ignorância dos psiquiatras. Pelo menos a minha ele esclareceu. Sim, e depois isso foi importante, né, na medida em que do Congresso se irradiou esse novo conhecimento. Ah, sim. Tem coisas que foram lançadas no Congresso que depois deram origem a novos métodos de diagnóstico. Na época havia uma espécie de scan com gás xenônio, que era, e depois veio dar origem... O antecessor do PET scan. Exatamente. Enfim, era tudo muito primitivo nesse aspecto. Sim. Mas a tomada de posição das entidades todas contra o abuso da psiquiatria foi marcante. E isso, eu acho que deu uma força moral para a psiquiatria. Sim. E
E nós aqui, nós ficávamos pensando, bom, mas se vierem examinar o São Pedro, vamos botar a nossa psiquiatria também, vão nos descredenciar. Pois é. Bom, e depois disso eu ainda tive mais uma participação, foi como diretor de exercício profissional em 78. Uhum. Eu estava brincando que estão tão acostumados com a Sônia Kunzler, que é diretora há tanto tempo, que me botaram diretora de exercício profissional. Deve ser por causa da Sônia. É. Então, essa fase heróica, digamos, a sede ainda era lá no Salgado Filho. Salgado Filho. E eu estava outro dia lendo uma crônica Davi Coimbra sobre como era Salgado Filho. O Boulevard, o Boulevard, que era uma rua bonita, havia associação médica, o Manuel Albuquerque morava naquele edifício, e hoje virou um estacionamento de ônibus. Né? Bom, e dentro E fica assim uma pergunta, né? Porque uma curiosidade, assim, porque o Davi Coimbra, já que foi falado assim, ele disse, bom, será que não pode ser restaurado para o futuro, né? O futuro dirá se houve, se a Salgado Filho foi ou não restaurada. Por enquanto, isso, né, não nos parece possível, né? Mas eu acho que aí vai depender de coisas tipo o novo porto com as novas estruturas, o metrô, novos meios de transporte. Esses ônibus não têm sentido, né? Esses baita ônibus, todos irem para o centro da cidade. Mas que o meu comentário foi só no seguinte, assim, sentido de, assim, nos lembrar que esse depoimento fica. Então, as gerações do futuro, elas vão ter a oportunidade de saber o que aconteceu com a Salgado Filho. Ok, foi só um comentário colateral. As reuniões médicas eram no Cotillon Club. Cotillon Club, né? Rua dos no Andrades. restaurante da Renner também, que depois incendiou. E bom, depois a coisa foi crescendo. Eu tive a felicidade também de participar do grupo que estabeleceu novos critérios para o São Pedro, né? Se fez se desenvolveu um plano, começou com o Meneghini, depois com o Fernando Guedes, depois com o Gari, em que a gente setorizou os pacientes de São Pedro por região de proveniência e a gente começou a estabelecer vínculos do São Pedro com as comunidades. Então, nós íamos nos fins de semana, eram as viajadas, íamos para Santa Rosa, Santo Ângelo. É que o pessoal, quando a gente fala assim, hoje já é difícil para eles entenderem a importância deste movimento, desta setorização. Isso está se falando de um hospital que nesta época tinha uma população de 5 mil pacientes. E foi uma verdadeira revolução essa setorização. Tem coisas curiosas, e está escrito, né? Tem um trabalho do Moacir Gaspar dos Santos, que foi um psiquiatra que morreu jovem num acidente com um raio na beira da praia. O Moacir era da turma do Elixef, e esse pessoal, o Pagano. Então, o trabalho que ele está publicado numa revista nacional era o valor terapêutico do bar, que foi instituído na divisão Melanie Klein, na divisão Pinel, em que a moeda era o cigarro. Mas foi a primeira socialização que se colocou lá dentro. E a outro fato que o pessoal também nem imagina foi a tomada do pátio. Porque os psiquiatras, de modo geral, tinham medo de chegar perto dos pacientes. Ficavam no seu consultório e os pacientes eram trazidos e ninguém sabia o que acontecia no pátio. Até que esse grupo, o Elixef e outros, fizeram assim, vamos colocar os consultórios dentro do pátio. Então, hoje parece, digamos, poético, né?
Mas fica imaginando a Ivo Gima, da psiquiatria, foi a colocar um consultório dentro do pátio da Pinel. Mas o fato é que a gente conseguiu, e coisas do tipo assim, aqui vou fazer uma inconfidência, nós mandávamos os pacientes para o interior, eles saíam com a medicação, e aí nós chegamos à conclusão de que eles estavam todos mal medicados. Os psiquiatras não sabiam medicar. Sim. Era umas dosagens absurdas de promazina, de levopromazina, enfim. E aí foi que o Bruno Russomano de Mendonça Lima, e a gente ajudando e tal, além de fazer um manual de atendimento psiquiátrico, dava aulas de psicofarmacologia dentro do São Pedro. Sim. E a gente passou a fiscalizar todas as altas e todas as prescrições. Para evitar que chegasse lá no interior aqueles absurdos. Sim. E aos poucos, alguns aprenderam, não sei se todos, mas alguns aprenderam. O fato é que se conseguiu uma redução de 5.000 para 1.200. Sem trauma, sem jogar ninguém na rua, sem tornar os pacientes homeless, sem provocar mortes, coisas que foi feito mais recentemente. Sim. Nessa outra movimento de desinstitucionalização. Exatamente. E é interessante porque quando, no início, a gente treinava os psicólogos, porque a gente achava que que o psiquiatra era muito caro para atender, então a gente treinava os psicólogos para dividir o trabalho. E agora eles estão nos expulsando. É uma coisa engraçada, mas... engraçada. Engraçada e triste. O fato é que eu fui, durante 10 anos, professor de psicopatologia na PUC. Sim. E aí, um belo dia, eu me dei conta do seguinte: está tudo errado. A maioria eram mulheres, têm que se identificar como psicólogo. Então, a Kênia Balvé era minha assistente. Eu disse: olha, estou me demitindo, tu passa a ocupar meu lugar. Sim. Que eu achei que, como psiquiatra, eu tinha que me afastar. Mas muitos psiquiatras seguiram e foram muito bem, digamos, valorizados. Minhas, né? No meu caso, naquela época eu já achava... Sim. Talvez a influência do Davi, o Davi também achava isso. Sim. Que a gente devia deixar os psicólogos crescerem. Sim. Mas, enfim, não tem nada a ver com a Sociedade de Psiquiatria. Não, mas tem a ver mas a Sociedade de Psiquiatria, nesse processo todo de esvaziamento de São Pedro, de busca de atendimentos no interior, ela teve um papel muito importante de complementar a formação dos cursos, né? Certo. E as atividades eram muito valorizadas. Não era tão perigoso sair à noite como é agora, que as pessoas têm medo. Até isso é um fator de inibição, né? As pessoas escurecem e se trancam dentro de casa. Foram se sucedendo as diferentes diretorias, umas acrescentaram algumas coisas mais importantes. Eu acho que o Rogério passou a ter uma importância a nível nacional. Ele chegou... Antes dele o Gari foi, mas aí por questões políticas passaram a perna no Gari. Ele foi... Ele era para ser o presidente da BP e acabaram, como ele era psicanalista, acabaram deixando ele de lado. E o Gari seguiu a vida dele, foi presidente da psicanálise, enfim, mas ele foi digamos, Sim, ele teve um papel importante numa certa época na Secretaria de Saúde, né, na parte da psiquiatria, da Secretaria de Saúde, ele fez o Gari psiquiatria comunitária. Tinha uma importância nacional, ele era convidado
toda parte. Na verdade era um grupo pequeno, era o Gari, era eu, era o Bruno Lima, era a Gitti, a esposa do Davi Zimmermann, uma psicóloga, Cardoso, o primeiro nome dela agora não estou lembrado. E tinha, hoje mesmo estava lembrando, tinha uma senhora lá, uma moça, que era meio agregada, nosso grupo não sabia muito bem o que ela ia fazer, mas ela estava lá, era política e tal. E depois ela veio ser secretária da saúde, né? São as voltas que a vida dá, que o né? mundo dá. E o Bruno Lima, ele estava aqui em Porto Alegre, mas ele estava com um pé nos Estados Unidos. E ele estava muito angustiado, porque aqui ele tinha uma vida boa e tal. Aí ele foi para os Estados Unidos, e não sei, eu sempre faço questão de lembrar isso. O Bruno Lima é o único brasileiro que tem um prêmio da Associação Psiquiátrica Americana em nome dele. É o prêmio Bruno Lima de Psiquiatria de Desastre. Porque o Bruno trabalhou em vulcões na Guatemala, no deslizamento de terra na Colômbia, treinou gente para psiquiatria de desastre na John Hopkins, e ele é prêmio. Aliás, isso deveria ser mais divulgado. Eu escrevi uma biografia dele e tal. Está publicado também. Fazendo uma referência, eu tenho mais de 110 trabalhos publicados em história da psiquiatria, que varia. O Dr. Valmor é um especialista. Agora eu tenho esse número da revista da Associação Médica do Rio Grande do Sul, que eu tenho um artigo sobre fragmentos da história da psiquiatria no Rio Grande do Sul. Está online, quem quiser procurar, está na página Amrix, na revista comemorativa. Certo. É só fazer download da revista. Tem artigos muito interessantes. É um trabalho do Dr. de Grazia, José Eduardo Camdial de Grazia. Não, Carlos Oswaldo de Grazia. O Carlos, ele, em outubro de 2010, ele disse, olha, nós vamos fazer um número comemorativo em outubro de 2011. Eu disse, está bem. Aí eu pensei, bom, ele vai... em março, abril, eu vou começar. Não, em novembro ele já queria. E o artigo está pronto? Bom, chegou em março, eu estava com o artigo pronto. Né? Porque era o telefonema dele cobrando, não tinha... Não dá para dizer não. Não tive folga. E... Bom, não sei, alguma ideia mais que... Olha, enfim, foi a gente teve o prazer assim, de escutar assim, vários eventos importantes, vários momentos importantes. Assim, para encerrar, doutor Valmor, um pouquinho mais assim, sobre essa parte da construção da memória da psiquiatria, que é assim, que, como se falou, é um interesse especial da sua parte. Eu agora fui eleito coordenador do Departamento de História da BP. Sim. Mas eu já pertenço a esse departamento, fui um dos que propôs e fundou o departamento. Eu também fiz a proposta do Museu Digital da BP. Sim. Eu estruturei o museu, mas depois, motivos políticos, eu fiquei só como palpiteiro do museu, não tenho dado muita... mas eu comecei a... uma coisa leva a outra. Em 95, eu fui acompanhar a minha mulher num pós-doutorado nos Estados Unidos. E lá no início, a minha ideia era assim, bom, eu não quero ver paciente, mas depois de um mês ou dois, eu pensei, mas está cansativo ficar sem fazer nada. Sim. Aí eu vi que na Universidade de Michigan tinha um departamento de informática psiquiátrica. Eu mandei um e-mail, já existia e-mail naquela época, e eles me convidaram para uma entrevista, eu fui entrevistado e eles me convidaram para
integrar o grupo. Até para honra minha, me colocaram como professor visitante. Certo. Até pelos cabelos brancos, imagina. E lá na universidade se testava software para várias coisas, e um dos softwares foi o ProSite, que é um software de indexação bibliográfica. Sim. Na época eu estava interessado em fazer um banco de dados da psiquiatria brasileira. Sim. E eu fiz esse banco de dados, está online. Hoje está com 19.150 referências bibliográficas de produtos de produção brasileira. Certo. Né? Se alguém estiver interessado, basta dar botar meu nome no Google, botar Índice Bibliográfico Brasileiro de Psiquiatria, vai aparecer. E ao colecionar tudo que foi escrito pela psiquiatria brasileira desde 1831, bom, aí isso hoje... até hoje em dia, e vendo artigos distorcidos, alguns malévolos, e dentro dessa política, né, de distorcer o passado, eu pensei, não, eu vou escrever. Sim. E comecei a escrever, e escrevi. E hoje eu sou co-editor de uma revista eletrônica chamada Psiquiatria Online Brasil. Tem 3, Psiquiatria Online Inglaterra, Psiquiatria Online Itália e Psiquiatria Online Brasil. São, a marca é a mesma, só em cada país a sua. E aí eu fui convidado para escrever sobre história. Mas era, na verdade, para ser o editor. Então eu tinha que pedir para um, para outro, e eu terminava tendo que escrever. Sim. Então cada mês era uma angústia, porque eu chegava, eu não tinha colaboradores. Certo. Então eu escrevia. Então por isso que eu tenho mais de 100 artigos escritos. Certo. Alguns bons, outros nem tanto, porque é um por mês, né? Mas eu escrevi sobre o Paulo Guedes, sobre o Ciro Martins, sobre o Davi Zimmermann, sobre nomes nacionais. Com isso, eu tenho uma publicação na American Journal of Psychiatry, e assim as coisas foram se espalhando. Eu tenho, só agora recentemente eu escrevi o capítulo de história do livro Psiquiatria Forense do Taborda, escrevi esse capítulo da revista e escrevi mais vários outros artigos, vários outros livros, e aí uma coisa leva a outra. Certo. E meio que tu vai aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo. Exato. A gente vai aprendendo a escrever, vai aprendendo a contar as histórias, e tem um bom se mede pelos cliques, né? Sim. Então tem eu já tenho um público bom retorno, que vai, né? Às vezes o retorno é me corrigindo, mas tudo bem. Bom, faz parte. Mas faz parte. Claro. Mas com isso eu passei a ser conhecido a nível nacional. Eu acho que sou mais conhecido a nível nacional do que a nível local, né? Porque são dessas coisas, de santo de casa, né? Mas as coisas estão... Tanto que nós aqui, lhe escutando, pudemos tomar contato com muitas histórias interessantes. Não sei se o doutor Valmor gostaria assim, de fazer um... Quero agradecer, espero que eu não tenha falado demais e que... Ao contrário. Fique uma coisa agradável, porque também eu estou quase no museu, né? Mas os artigos têm que ser, as falas têm que ser interessantes para as pessoas se agradarem, né? A ideia é que exatamente que a gente possa colocar assim a história de forma interessante, exatamente essa ideia. Aí ele vai editar e vai tirar todos os meus trejeitos, todos. Bom, então muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Ok. Muito bom.